mais um programa Emparedado, toda segunda-feira às 21h30 aqui pela TV Gazeta, canal 19.1. Hoje nós entrevistaremos aqui, eu juntamente com o Manuel Carlos e a Cristiane Fonseca, teremos o prazer de entrevistar a nossa deputada federal pelo Partido dos Trabalhadores, deputada Rosa Neide. Muito boa noite, deputada, e obrigado pela tua presença aqui conosco. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Manuel. Boa noite, Cristiane. Para mim é uma alegria estar aqui com vocês, com o nosso público aqui, para conversar um pouco. Obrigado. Boa noite, Manuel Carlos. Obrigado. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Cris. Obrigado pelo convite. Boa noite, deputada. Para mim é uma grande honra estar aqui nesse programa. Eu tenho acompanhado o programa do outro lado da televisão, né? Sim. Hoje aqui, como emparedador. Muito obrigado pela oportunidade. Seja muito bem-vindo. E boa noite, Cris, também. Boa noite, Vinícius. Boa noite, Manuel. Boa noite, deputado. E boa noite a todos que estão nos acompanhando na TV Gazeta, canal 19.1. Ótimo. Então, vamos começar, deputada. A senhora tem uma extensa carreira como professora, né? Importante destacar isso. A nossa única deputada federal mulher, né, na nossa bancada. Há um bom tempo que não tínhamos uma mulher, acho que há 2 legislaturas, né, que não tínhamos, desde a Thelma de Oliveira, né, que foi a última mulher. A senhora foi secretária de Educação, entre-secretária adjunta, né, acho que 7 anos aí na SEDUC, né. Então, como é que está sendo a sua experiência como deputada federal nesses quase 6 meses aí? Eu sempre digo assim, a minha condição de professora me acompanha sempre. Eu sempre digo que é a professora orientando a deputada e não o contrário, né? Porque a experiência da educação, primeiro como professora de sala de aula e depois como gestora, não posso deixar esse histórico. E na Câmara eu optei fortemente pelas demandas da educação. Não que eu não atue nas demais, né? Na Comissão da Mulher, em outras discussões que eu gosto também e estou participando, mas fortemente nas discussões da educação. É uma situação nova, eu tinha um certo conhecimento com a Comissão de Educação, porque fui consultora no Ministério da Educação e, à época que estava na Secretaria de Estado, também estive muitas vezes na Comissão de Educação para participar de discussões. Mas, nesse momento, como parlamentar, é uma situação diferente e a gente está num país bastante diferenciado, né? Coisas que eu achava que a gente tinha superado, a gente volta na discussão. E acho que são os primeiros meses, né? A gente tomou posse dia 1º de fevereiro e a gente já está terminando o mês de junho e já vai fechando o primeiro semestre. E eu tinha a expectativa que o Brasil teria dado passos melhores até aqui, mas ainda trabalhando muito na expectativa de ver o país melhor. Não aposto enquanto pior, melhor, apesar de ser deputada de oposição. Mas estou muito preocupada com o atual estágio, né? E na luta para que o país possa tomar rumo. Entendi. Manuel? Então, deputada, nós acompanhamos, né, durante alguns meses, nos últimos meses, um debate muito intenso com relação ao sistema educacional no Brasil. Nós estamos vendo que alguns resultados não são satisfatórios e é difícil agora, nesse momento, colocar a culpa no governo atual. Então, talvez seja um processo aí de talvez até mais de 30 anos de destruição do ensino no Brasil, até porque os rankings comprovam isso, né? Não só no Brasil, mas como no mundo. Muito se atribui à falta de recursos. Muito se atribui, a direita costuma atribuir ao sistema educacional e não exatamente à questão financeira, né? A gente sabe que a estrutura não é boa, mas muito se questiona sobre o sistema educacional Paulo Freire, inclusive, o sistema construtivista, que em alguns casos, a crítica maior é a quebra da hierarquia, né, entre professor e aluno e, ao mesmo tempo, vamos dizer assim, uma tentativa de estabelecer ali um pé de igualdade entre o conhecimento científico e o conhecimento empírico, o conhecimento da vivência do aluno. O que seria mais importante, né? Esse conhecimento científico ou empírico e o que a senhora atribui a essa queda na qualidade de ensino no Brasil? Veja bem, Manuel, eu vejo que nós temos 519 anos depois da chegada dos portugueses aqui e a gente nunca teve a educação no Brasil como agenda prioritária de nenhum governo. Eu vejo que nos últimos 13 anos que o Partido dos Trabalhadores ficou no poder, a gente não pode negar, e ninguém nesse país pode negar, que houve avanços. E quando a gente faz a análise de toda a história da educação no Brasil, nós vamos perceber que o Brasil, por exemplo, criou curso de medicina e curso de direito antes de criar salas de aula de alfabetização. O Brasil criou para colocar os filhos dos mais abastados na universidade sem se preocupar com o negro estudar,
com o espaço para a educação indígena. A população negra era grande no país, forte no país e não tinha acesso à escola. A gente vai ver que nós só colocamos os negros começaram a entrar na escola depois de 1930. A mulher também, só no século XX. Então, é um país que excluiu parte da sua população grandemente da escola. E quando, meados do século XX, a gente teve escolas públicas e que muitas pessoas são saudosistas desse tempo e falam, olha, no meu tempo, meu pai, a minha escola. Era um tempo que o Brasil tinha 20%, 30% de pessoas na escola. Então, quando o Brasil fez política pública de educação para pouca gente, ela foi chamada de qualidade. A gente pensa assim, Cuiabá, qual é a escola que as pessoas lembram? As pessoas lembram do Liceu, por exemplo. Estudei no Liceu. A escola tinha uma escola central, como tinha no restante do país. O Colégio Estadual do Paraná, a Escola Estadual de São Paulo. Então, uma escola de referência, 2 escolas em cada estado da federação. Quando nós chegamos agora a 98% dos alunos matriculados no ensino básico, a gente viu que essa escola caiu a qualidade. Mas se a gente olhar o Brasil em relação ao mundo, e esses índices que são comparativos, eu como professora e que gosto de investigar a questão, gosto de deixar uma coisa bastante clara também. Um dos únicos países do mundo que tem sala de aula com tempo parcial é o Brasil. Enquanto os outros países, os alunos estudam de 7 a 8 horas por dia, os nossos alunos estão chamados para 4 horas, mas nem 4 horas de fato, com aula, com professor, ele tem. Ele tem intervalo, a chegada, a saída. Em torno de 3 horas, o nosso estudante estuda 3 horas dia. Então, dizer que nós não avançamos, né? Eu acho que é uma crítica infundada, porque nós avançamos, nós aumentamos, nós chegamos a colocar praticamente todos na escola, abriu vagas para todos, nós aumentamos, duplicamos o número de alunos no ensino superior, nós crescemos muito em número de mestres e doutores no Brasil, a gente avançou no índice de alfabetização, mas muito longe ainda do que precisa. Por exemplo, o IDEB no Brasil, que é o índice hoje que a gente tem de avaliar os alunos, ele começou em 2008, ele começou no governo Lula. Antes, nós não tínhamos, nós tínhamos uma avaliação por amostra. Então, eu não posso comparar o anterior com agora, porque nós não tínhamos essa avaliação. Nós tínhamos uma amostragem, assim como o ensino superior tinha amostragem. Hoje é uma avaliação censitária. Você avalia todos os estudantes do último ano do ensino fundamental e do terceiro ano, dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, a gente está crescendo, está avançando, mas a gente precisa avançar muito mais. Essa questão de Paulo Freire, assim, todo o ensinamento de Paulo Freire é que se deve ensinar observando a realidade do aluno. Isso não caiu, não tem contradição nenhuma com o modelo de ensino e de metodologia que se trabalha na escola. A escola pode ter sua metodologia. O que Paulo Freire orientou é que você pode aprender com a sua realidade, que qualquer descoberta científica, ela parte de uma realidade. E a investigação científica, ela não parte do nada, ela tem um histórico, que normalmente começa do senso comum e você aprimora o conhecimento e chega na descoberta científica. A descoberta científica não começa da descoberta científica, né? Quando a gente vê pessoas pesquisando em aldeias indígenas, conhecimento anterior, nos antepassados, na nossa flora e na nossa fauna, para descobrir, descobre a partir de uma realidade. Então, Paulo Freire simplesmente orientou, vamos ensinar os alunos a partir da própria realidade, usando o laboratório que está no entorno da escola, usando o amor, acima de tudo, como condição de bom relacionamento com os alunos. Então, Paulo Freire não criou um método, ele fez uma orientação, como é que a escola deve ser. E pessoas, eu vejo muita crítica a Paulo Freire, pessoas que nunca leram um livro dele, que não entendem. Ele é o intelectual da educação do Brasil, mas no mundo. Né? Quantas teses de doutoramento fora do Brasil baseada na obra de Paulo Freire. Então, assim, ele não entra em contradição nenhuma. O construtivismo, o modelo, que não é modelo Paulo Freire, é outro modelo, é que o aluno, a partir do seu conhecimento, começa a construir o seu conhecimento. Então, assim, não é isso que separa a autoridade do professor do aluno, né? A autoridade é construída, não imposta. Agora, nós estamos numa sociedade onde pais são desrespeitados, autoridades públicas desrespeitadas e professores também. Quer dizer, a escola é um reflexo do que é a sociedade maior. Então, não é, por exemplo, me falar, a escola está violenta.
Não, violenta é a nossa sociedade e leva o problema para dentro da escola. A relação dos mais velhos com os mais novos, né, e vice-versa. Então, nós temos um problema social e esse problema é refletido na escola. Eu acho que a gente está passando num momento do Brasil que a gente tem que refletir mais, pensar mais as causas da educação, investir mais em educação. Nós nunca tivemos investimento em nenhum governo que colocasse a educação na condição que ela precisa estar. Então, nesse momento, como parlamentar, eu estou discutindo, eu sou presidente da subcomissão que discute o financiamento da educação, assumi essa subcomissão exatamente para discutir com todos os órgãos no Brasil que pode discutir financiamento da educação. Quando a gente fala assim, alguns parlamentares falam, olha, o Japão gasta do PIB o mesmo que o Brasil gasta em educação. Gasta 6% no Japão, 6% no Brasil. Agora, qual é o custo aluno do Japão, qual é o custo aluno daqui? Qual é o tamanho do PIB do Japão, qual é o tamanho do PIB do Brasil? Então, são comparações equivocadas, né? Bem equivocadas. Se a gente olhar o Uruguai, nosso vizinho, se a gente olhar o Paraguai, a Bolívia, o tempo de sala de aula do aluno é muito maior que o nosso. Então, a gente olha o Chile, compara muito com o Chile. O Chile é um país mais frio, os alunos vão às 8 horas da manhã para a escola e saem depois das 16h30. Almoçam na escola, passam o dia na escola. Não tem uma escola construída para os alunos ficarem de manhã, ir para casa e vir outra turma à tarde. Esse modelo foi criado no Brasil. Então, só tendo a pergunta do Manuel e esse argumento da perda de qualidade que ele levantou aqui, que muita gente fala que em rankings internacionais que a educação brasileira era melhor e deteriorou, né? A pergunta que ele fez. Como é que a senhora Sim, não, mais ou menos disso que eu estou dizendo. O índice de comparação, que é o IDEB, ele foi criado em 2018. Então, nós não tínhamos uma avaliação censitária anteriormente, então não dá para comparar. Nós viemos, desde o governo Fernando Henrique Cardoso, nós viemos avançando muito na questão do índice de aluno matriculado. A gente passou 80, 85, 90, chegar a 98% de alunos matriculados no Brasil. Isso assim, pelo menos, a chegada do aluno à garantia da vaga, os governos municipais e estaduais conquistaram. Agora, nós estamos no processo de conquistar a qualidade. O Brasil nunca conquistou qualidade. Quando a escola era para poucos, nós tínhamos 20, 30% da população estudando, a gente sempre olha com saudosismo alguém dizendo, olha, minha escola era ótima, eu estudava na escola pública e ela era ótima. Mas ela era para muito poucos. Quando o Brasil tem dificuldade em fazer política pública, quando é para toda a população. Quando é para poucos, ele faz uma boa política pública. Mas quando é para a população inteira, nós não tivemos experiência de excelência na educação. Nós temos alguns cases aí de sucesso, por exemplo, a questão do Ceará, né? A cidade de Sobral, no Ceará, o ensino de tempo integral no Pernambuco. Então, a gente tem alguns modelos que estão dando certo. Mas nós não temos qualidade ainda para todos no Brasil e nenhum governo. Uma das preocupações foi justamente, né, para acompanhar algumas exigências de organismos internacionais, elevou-se o número para tentar chegar ao máximo de população atendida e a qualidade ficou. Nós não chegamos ainda na qualidade necessária, com certeza. Ótimo. Cris? Boa noite, deputada. Deputada, hoje os veículos de comunicação noticiaram, né, durante todo o dia sobre o julgamento, né, do habeas corpus do ex-presidente Lula, né? Ou seja, aquele habeas corpus que foi impetrado desde no momento em que o ex-juiz, né, Sérgio Moro, agora ministro da Justiça, né, assumiu esse ministério. O PT então o seu advogado do Lula compôs aí então, né, a entrada desse habeas corpus. No entanto, até o momento ele não foi analisado, isso vai tomando o corpo hoje da discussão. Em torno disso, ou seja, naquele momento nós pautávamos ali quando o Moro assumiu o Ministério da Justiça. Essas últimas semanas, para além dele ter assumido o Ministério da Justiça, a gente vem acompanhando aí as notícias do Intercept, que vem trazendo aí uma série de relações, né, de Moro e de Dallagnol em todo esse processo que coloca aí o ex-presidente Lula como condenado, né, na questão do triplex. Então, assim, como esse é o assunto que está em vigência agora, ou seja, a possibilidade de Lula amanhã ter aí o seu habeas corpus analisado, em tempo que a gente tem toda essa questão aí do Intercept, né, que está demonstrando as fragilidades hoje, né, desse julgamento do ex-presidente Lula, em tempo que a gente também começa até a repensar todo o processo até eleitoral, né, de 2018, o próprio impeachment da ex-presidente Dilma, já que nas conversas se pautava, né, a vinda do novo presidente, ou seja, e a Dilma ainda presidente, né, passando ainda pelo processo de impeachment. E ao mesmo tempo,
né, toda essa interlocução aí de conversas, até de indicação de testemunha por parte do ex-juiz Sérgio Moro, em relação ao processo de Lula. Então, gostaria que a senhora fizesse uma avaliação acerca desse cenário agora e, ao mesmo tempo, dizer quais são as expectativas, né, com relação ao possível julgamento do habeas corpus do ex-presidente para amanhã. Veja bem, Cristiane, espero que amanhã seja julgado, né, que dê continuidade ao julgamento que já foi iniciado. Houve até uma interpretação que a ministra Carmen Lúcia tinha retirado de pauta, agora à noite ela fez uma nota dizendo que não, né, que ela listou os processos, mas ela não colocou numa ordem que seria julgada amanhã, e habeas corpus tem, legitimamente, ele tem prioridade, ainda mais porque está em julgamento, e vai julgar uma pessoa que está presa, ele teria prioridade, então esperamos que realmente amanhã seja julgado. Quando o advogado do ex-presidente Lula impetrou esse habeas corpus, era no sentido de realmente demonstrar que o ex-juiz Sérgio Moro, ele cometeu durante o processo irregularidades e que ele deveria ser retirado do julgamento, outro juiz deveria julgá-lo. E ainda sem as denúncias que agora a Intercept está mostrando, né? Agora ficou claro e já foi anexado ao processo tudo que já veio a público, né? E comprova exatamente o que o advogado alegou, que o juiz não tinha condições, pelo que ele praticou durante o processo, de julgar o ex-presidente Lula. Então, eu tenho uma expectativa bastante positiva que a justiça seja feita, porque a população brasileira, a gente conhece isso de muito tempo, a ideia de as coisas não estão muito boas, parece que virá um salvador da pátria, né? Alguém que vai salvar. Então, um convencimento que agora, mais recentemente, na última década, começou a corrupção no Brasil. E a gente sabe que a corrupção no Brasil está entranhada na história brasileira desde que a Corte Portuguesa se estabeleceu aqui. Nós temos uma história de corrupção e nós temos que eliminar mesmo a corrupção como a condição do Estado brasileiro, né? Em todos os locais, pessoas querendo levar vantagem do processo público, das relações públicas, as pessoas entender que chegar ao governo é como se fosse uma premiação e ele tem mais direito do que os outros que não estão no governo. Então, a gente tem que passar a limpo o país mesmo. E a Operação Lava Jato, quando ela foi criada e ela começou o seu trabalho, as pessoas todas criaram uma expectativa nesse sentido, uma expectativa positiva. Nós queremos que o processo de corrupção no Brasil seja revisto, seja passado a limpo, e a gente tem que resolver isso. Mas, no momento que vai desenrolando os fatos e você vai vendo a parcialidade, por exemplo, o julgamento sobre o triplex, qualquer cidadão brasileiro que olhar, quando aquele movimento do sem-teto de São Paulo entrou no apartamento e mostrou que não tinha reforma nenhuma, que não tinha elevador, que não tinha cozinha de 600 mil reais, que não tinha nada feito lá, já estava claro que ali havia um enredo que demonstrava um direcionamento para incriminar alguém. Deputada, então, sim. Desculpa, eu vou precisar te interromper, nós estamos fazendo nosso primeiro intervalo. Com certeza. Né? Como eu lembrei também, a deputada é a nossa primeira entrevistada mulher, né, do Emparedado nessa temporada aqui, né, aqui desse ano, né. Enfim, então vamos para o nosso primeiro intervalo, estamos entrevistando aqui no Emparedado, eu junto com a Cristiane Fonseca e o Manuel Carlos, a nossa deputada federal pelo PT, Rosa Neide. Voltamos logo na sequência, nos aguarde. Tchau. Clínica Harmonie é mais que estética. Aqui cuidamos do nosso cliente de forma personalizada. Atendimento em estética avançada facial, corporal, capilar, podologia e muito mais. Com profissionais capacitados, além de micropigmentação estética e paramédica. Venha para a Harmonie, Rua Presidente Marques, 1195, Sala 6, Edifício Cuiabá Center Empresarial. Clínica Harmonie, 99631-0064. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete.
e o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Atenção! A Prefeitura de Cuiabá vem se esforçando muito para melhorar a saúde pública na nossa cidade. Um trabalho planejado que resultou em uma ação conjunta com a entrega do novo HMC, Hospital Municipal de Cuiabá, na política de tolerância zero para pacientes nos corredores do atual pronto-socorro e nos novos leitos no Hospital São Benedito. Com relação à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, a Prefeitura informa que, de forma espontânea, vai colaborar para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários. Para isso, aguarda apenas a liberação da Procuradoria do município, para que o repasse siga de forma legal. A Prefeitura de Cuiabá está à inteira disposição do Governo do Estado para colaborar nesta grave situação e se une ao desejo de todos os cuiabanos de que a Santa Casa reabra suas portas o mais rápido possível para continuar a cumprir sua importante missão. Prefeitura de Cuiabá. No mês dos namorados, para qualquer casal, a Farmácia Unimed tem as melhores ofertas. Perfumes importados com 30% de desconto. Descontos de 25% em toda a linha de maquiagem Vult. Centro homem e mulher de R$ 69,40 por R$ 52,90. Num casal moderno ou no romantismo à moda antiga, o amor prevalece. Para momentos mágicos que ainda virão, aproveite as ofertas do mês dos namorados na Farmácia Unimed Cuiabá. Quer se divertir neste final de semana? Bom, vou te passar o endereço. Aquapark é o lugar para você levar toda a sua família e seus amigos e se divertir o dia todo. Neste final de semana, R$ 40 apenas a entrada e no domingo, R$ 50. É isso mesmo. E lá nós temos muitas piscinas, toboáguas, pedalinho, caiaque, tirolesa e muito mais. Bar molhado, cachoeira. Gente, é bom demais. O Aquapark está aqui esperando por você. Lembrando que o almoço é por quilo. Então, agora está muito mais gostoso. Com a qualidade Alphaville Buffet. E não se esqueça que neste mês, o aniversariante não paga. Olha só que maravilha! Neste final de semana, anote na sua agenda, porque sábado a entrada é apenas R$ 40. É isso mesmo, não está acreditando? É verdade. E no domingo, R$ 50. Então, neste final de semana, pegue aí toda a sua família, seus filhos, os vizinhos, os amigos e vá para o Aquapark. Muito bem, estamos retornando aqui com o programa Emparedado, toda segunda-feira às 21h30 aqui na TV Gazeta, canal 19.1. Eu, juntamente com o Manuel Carlos e a Cristiane Fonseca, estamos tendo o prazer de entrevistar aqui a nossa única deputada federal, daqui da bancada de Mato Grosso, a deputada federal Rosa Neide, pelo PT. Bom, deputada, ficou... A senhora estava respondendo a pergunta da Cris em relação ao habeas corpus do Lula, né? Se a senhora quiser concluir, por favor. Bem, eu estava dizendo, Cristiane, da necessidade da manhã, né, a gente ter um desfecho, até porque ficou comprovada a imparcialidade, a parcialidade do atual ministro e ex-juiz, né? E como a própria lei diz, o juiz tem que ser imparcial e equidistante. E ele não foi equidistante em momento nenhum. Ele, na realidade, parece que a operação era chefiada por ele e não pelo Ministério Público. Ele mesmo orientava as ações do Ministério Público. Então, isso é uma situação que a Justiça do Brasil, eu acho que fica devendo à população brasileira uma explicação muito clara, como é que se deu esse procedimento, independente de que processo é esse, se é o presidente Lula ou outra pessoa que esteja preso. Lá no Congresso, a gente ouve muitos senadores e deputados fazendo a comparação
de que se um juiz de futebol estivesse apitando um jogo e na hora do intervalo ele fosse lá no vestiário e combinasse com os jogadores que alguém ia, nos primeiros 5 minutos, cair na área e ele, independente de ser pênalti ou não, ele garantia que ia dar um pênalti e que o fulano de tal ia marcar e que o tal time ia ganhar. Então, ele fazia o combinado no intervalo do jogo e praticava a ação logo na sequência. Então, assim, quem está olhando as coisas de frente dá a impressão que há separação. Quando você vê todas essas denúncias, a gente via diuturnamente o Ministério Público e o juiz trocando todas as informações. Cadê o distanciamento do juiz? Alguém está acusando e ele vai julgar. Né? Ele tem que pegar o processo e fazer o julgamento. E, nesse momento, a gente viu que juiz, quem ia julgar e quem está acusando, está fazendo o processo junto. Então, eu acho que agressão maior a um réu não existiu no Brasil até então. Então, a gente espera que haja justiça, porque, com relação ao triplex, que é o fato em si, também já ficou provado que o triplex não é do presidente Lula, ele nunca conseguiu provar isso. Ele diz, inclusive, nas conversas, né, que não tem materialidade, que o testemunho é frágil, que está usando reportagens dos jornais para incriminar. Ele nunca teve um documento assinado que tinha uma escritura passada ao presidente Lula. Então, ele nunca provou nada. Mas ele fez um enredo de forma que acusava o presidente Lula como dono de um apartamento que recebeu com propina da Petrobras. Então, como ele não provou, e agora fica muito claro como havia um enredo para dizer: vamos tirar a presidente Dilma, depois não deixaremos o presidente Lula concorrer nas eleições e vamos mudar a orientação política no Brasil. Eu acho que é certo mudar a orientação, a alternância de poder é importante, mas desde que seja da vontade da população, não da indução de um grupo que arquitetou, ainda mais deixando claro que há uma relação com os Estados Unidos, grupos americanos intervindo, né? Depois que o Brasil descobriu o pré-sal, todo mundo chamava de louco quem pesquisava petróleo na camada mais profunda do pré-sal. E quando tudo foi descoberto, e a gente via que daria para refinar num custo muito baixo no Brasil, construindo seus estaleiros, construindo as suas indústrias, e aí você quebra tudo em função de uma relação com outros atores. Então, isso é muito complicado. Nós estamos passando por um momento que nós temos que entender realmente o que aconteceu no país, até para a gente não deixar um legado muito negativo para as gerações futuras. Ok. Manuel? Sim, então, nós temos que, alguns críticos, né, alguns analistas, eu até faço esse paralelo também, que combinar é algo diferente de conversar. Né? A gente entende, eu também já trabalhei no judiciário, entendo que conversar, um juiz conversar com o assistente, conversar com outro juiz, conversar com o promotor, isso é normal. Com o advogado do réu. O que é errado, evidente, o que é errado seria combinar. Né? Quanto a isso, a gente ainda corre risco de ter algumas conversas adulteradas, nada daquilo ainda foi efetivamente confirmado, existem algumas dúvidas pairando sobre essas conversas. Né? Agora, uma coisa que nós temos observado é que o PT tem feito questão sempre de lembrar que o único réu da Lava Jato, em tese, seria o Lula, quando, na verdade, né, há um levantamento feito pela Polícia Federal e pelo Ministério Público Federal de que 50 países já fizeram acordos bilaterais, né, em troca de informações, então já envolvendo 50 países nessa operação, 400 pessoas investigadas, 155 pessoas já condenadas e 13 bilhões de reais já repatriados ou que já retornaram para os cofres públicos. Então, o que a senhora teria a dizer? Né? Por exemplo, o PT não é o único a ser condenado, o Lula não é o único condenado, nós temos 155 pessoas. Então, são processos, são calhamaços de provas, de documentos, né? Então, Lula não é o único condenado. Então, a Operação Lava Jato, essa narrativa de que a Lava Jato seria para o Lula, não perde força quando a gente entende que já tem 155 condenados? Não, eu acho que não perde força, porque se não fosse o golpe contra a presidenta Dilma, sem ter, de fato, motivação que levasse ao impeachment,
poderia culminar numa situação mais natural. O presidente Lula, quer queira, quer não, é a pessoa que teve maior visibilidade do grupo todo envolvido, investigado. Das pessoas, dos acordos bilaterais que foram feitos, nenhuma pessoa ligada ao Partido dos Trabalhadores foi identificada como conta fora do país, com algum bem fora do país, nenhum é investigado nesse sentido é do Partido dos Trabalhadores. Né? Até foi dito que a presidente Dilma tinha conta, que o presidente Lula tinha conta, que o tesoureiro do PT tinha conta, e nenhum desses foi acusado. E tantos outros foram, né? Tanto empresários como políticos. E eu disse desde o início que a população brasileira entendeu e gostou muito de que uma operação como a Operação Lava Jato existisse no país. A gente viu empresários presos, políticos presos, por coisas comprovadas, não vamos negar isso, que alguém denunciou, que pagou propina. Só que quando começou prisões e a única prova seria pessoas delatando, né? Eu, como professora, nunca estimulei que meus alunos fossem delatores. Quando o professor tinha que se afastar da sala de aula e no retorno algum aluno quer entregar o outro, eu dei aula para os pequenos, sempre chamei a atenção que a delação, eu acho que ela está na legislação brasileira, não tão forte como está em outros países, ela tem dois momentos. Ela pode ser a verdade, confirmar um fato, ou ela pode, como no Brasil, começou a estimular tanto a delação, que você está vendo delações, que a pessoa fez um relato enorme e não tem uma prova. Ele não pode. O direito brasileiro, ele quer comprovação. Ele precisa ter materialidade para comprovar. Então, alguém conta uma história, né? Eu encontrei você no aeroporto, eu viajei com você, você me contou isso, mas não tem uma fotografia, não tem um áudio, não tem um vídeo, não tem um documento assinado, não tem nada. Então, a delação, ela é importante para descobrir algumas coisas, para investigação, mas ela também pode ser muito perigosa, como ela continua, quando começa a ser apenas a delação, condição para comprovação. Então, nesse sentido, eu vejo que a Operação Lava Jato é importante, todas as operações, né, que você venha descobrir, que a própria pessoa vai lá agora e confessa, como é o ex-governador do Rio de Janeiro, né, o patrimônio que ele fez, a questão de joias, de dinheiro devolvido, e todo o dinheiro devolvido. Eu acho que todo mundo que tira dinheiro público deste país para pessoas que entram na política como uma pessoa simples, humilde, daqui a pouco a pessoa está milionária. Então, tudo isso tem que ser investigado mesmo. Agora, não pode um sítio que não tem comprovação nenhuma, que é do presidente Lula, em um apartamento, tornar o réu no Brasil. Ele fez os 2 melhores mandatos de presidentes do país. Ele saiu com mais de 80% de aprovação. Ninguém nunca achou uma casa que era dele. Investigar a vida dos filhos. Quantos de nós ouvimos dizer o Lulinha é dono da Oi, o Lulinha é dono da Friboi, o Lulinha é dono do gado do sul do Pará. Quantas coisas nós ouvimos? E nada disso é verdade. Viraram a vida da família dele pelo avesso. Ninguém nunca encontrou nada. Não estou dizendo que ninguém é santo. Não estou dizendo que não fez coisa errada. Não estou dizendo que o Partido dos Trabalhadores não se equivocou enquanto nas administrações. Poderia ter taxado grande fortuna, poderia ter organizado para as finanças do governo de Mato Grosso. Hoje nós estamos vendo os professores em greve e o governador, de uma certa forma, de forma muito verdadeira, dizendo que não tem dinheiro para pagar. Eu acho que não está pagando porque não colocou todo o percentual da educação à disposição. Mas que é muito apertado o orçamento, eu sei que é. Porque o que acontece? O governo federal não paga o FEX, nós não temos dinheiro da Lei Candir, não tem taxação dos produtos que o Mato Grosso é o grande produtor de soja, o grande produtor de algodão, o grande produtor de carne, e nós não temos nenhuma taxação no que exporta, e nem o governo federal faz a compensação. Então, nós temos muitos problemas, e uma das questões da Lava Jato, que eu acho que deixa claro o que foi feito, mas incriminou a pessoa, que talvez a pessoa errada. Talvez materialmente, acho que 8 milhões de previdência que encontraram do Lula, né? Foi uma conta bloqueada por conta de uma previdência na faixa na ordem de 8 milhões. Acho que... 8 milhões são das palestras, do que ele recebeu depois. A esposa dele é que tinha uma previdência privada que agora foi liberada, que é de São Paulo, dos bancos de São Paulo, que ela já foi liberada e a família já teve acesso ao dinheiro. Ok, então a senhora acha que não é o caso de anular a Operação Lava Jato inteira? Tem gente defendendo isso agora, não é só eu a acho posição. que se tudo que está sendo divulgado e mais coisas
forem comprovadas, então a parcialidade do juiz pode criar um grande problema para o Brasil, né? Nós vimos também que outros países do mundo que fez operações parecidas com a do Brasil, não deixou o país na quebradeira que deixou o Brasil. O Brasil quebrou as maiores empresas com a Operação Lava Jato. Nós estamos vendo aí a Odebrecht pedindo recuperação financeira. Quantos milhões milhares de famílias dependiam do emprego na Odebrecht? Claro que tinha que prender o dono, se ele estava pegando propina e recebendo dinheiro, os diretores e tal, mas a empresa tinha que ser resguardada, porque ela é patrimônio do empresariado brasileiro e ela empregava grande parte daquilo que nós tínhamos na indústria brasileira. Ela atua em vários ramos, mas quebrou não só a Odebrecht, tantas outras empresas, né? O que é que fez? Esses acordos de leniência que foram feitos nos países foram feitos a tempo para preservar o capital, fazer com que os empregos sejam preservados e vão punir quem estava fazendo coisa errada. Então, a minha preocupação é que foi tão imparcial, né, e foi tão parcial nas atitudes que vai ter muito processo agora sendo questionado. Do jeito que o processo do presidente Lula está sendo questionado, outros processos também serão questionados. E, às vezes, quem deve e quem não deve vai entrar no mesmo direito, né? Porque à luz do direito, se houve parcialidade, for comprovada, então pode correr risco a operação inteira, que eu acho que o Brasil inteiro teve essa expectativa de que vai melhorar as relações de empresário com o governo, né, das pessoas ganharem licitação com justa causa, não ganhar licitação porque faz acordo, né? Que isso também a gente viu na história do Brasil como é que isso aconteceu. Sim. Cris? Deputada, no sábado passado, a presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, esteve aqui, né? Nesse encontro, né, que o PT teve, foi feita uma resolução política do diretório e nela foi apontado algumas coisas. Dentre os apontamentos, o que mais me chamou a atenção é a relação que o PT Mato Grosso faz do governo Bolsonaro e do governo Mauro Mendes. Até peço para abrir rapidamente aqui uma das partes que está escrita a seguinte coisa. Em Mato Grosso, Bolsonaro tem um aliado fiel, o governo Mauro Mendes, do DEM. O governador e seu secretário de Estado de Fazenda, Rogério Galo, têm aplicado no Estado a mesma política de austericídio implantada por Paulo Guedes no plano federal. Nessa mesma resolução, tem aqui uma parte que fala: Jair Bolsonaro e Mauro Mendes já deram mostras de que são incapazes de governar para a maioria do povo brasileiro e para a maioria do povo mato-grossense. Então, a partir dessa resolução, deputada, eu gostaria que a senhora comentasse então um pouco qual que é a análise hoje do governo Bolsonaro, do governo Mauro Mendes, a ponto aí de ter essa relação praticamente igualitária aqui nessa resolução. Porque está justamente isso, o governo Bolsonaro igual o governo Mauro Mendes. Enquanto gestão, tem algumas coisas muito próximas. Por exemplo, a PEC do teto de gastos, que foi no governo passado, né? Que é a PEC 95 no âmbito do governo federal, ela impede que o governo federal gaste nos próximos anos, ele aumente o investimento em qualquer política pública. Mato Grosso, o governo Mauro Mendes, fez também uma PEC nos mesmos moldes no início do governo, também para fazer um teto de gastos e não avançar em gastos. Então, isso ficou muito próximo. E aí a questão de não negociação com o movimento grevista, de não cumprimento da lei, da questão salarial, de retirar o imposto de renda retido na fonte da base do orçamento, chegando nos limites prudenciais da lei de responsabilidade fiscal, que faz com que o governo, inclusive, seja penalizado. Que aí a Secretaria do Tesouro Nacional fala que o governo não tem margem para fazer empréstimo, exatamente porque tirou do orçamento, da contabilidade do governo, o orçamento do imposto de renda retido na fonte. Então, na questão econômica, são algumas coisas que são muito parecidas, o que Paulo Guedes faz em Brasília com o que o governo aqui faz. Agora, a diferença, aí uma opinião particular da deputada, acho que o governador Mauro Mendes é uma pessoa com outra formação, com outro modelo de relação social, muito diferente da pessoa do presidente da República. O presidente da República, ele é muito diferente da maioria dos governadores que eu tive relação, e principalmente do nosso aqui. É uma pessoa sem muita capacidade de discussão, sem diferenciar
as relações positivas e negativas na sociedade, uma pessoa sem maturidade em gestão pública, sem conhecimento de gestão pública, diferente do governador do estado de Mato Grosso, que eu posso discordar de algumas atitudes, mas devo reconhecer que é uma pessoa com boa formação, bem equilibrado, né? Não tenho dificuldade de conversar com ele. Então, assim, já o governo Bolsonaro, parte dos ministros, né, o ministro da Educação, por exemplo, eu participei de uma reunião onde estavam outros parlamentares de Mato Grosso, deputados e senadores, os reitores das universidades públicas aqui do estado, e ele frontalmente disse a todos nós que estávamos presentes que o país estava quebrado, que não tinha dinheiro para apoiar as universidades, mas que ele daria emendas extras para os deputados e senadores que votassem a favor da reforma da Previdência. Deputada, eu vou precisar mais uma vez interromper. Né? Tudo bem. Tá tão bom que está passando rápido, né? Isso é ótimo, né? Então, estamos entrevistando aqui a deputada federal Rosa Neide, deputada pelo PT, né, da nossa bancada federal aqui de Mato Grosso, juntamente com o Manuel Carlos e a Cristiano Fonseca. Vamos para o nosso segundo intervalo e convido vocês a continuarem nos acompanhando. Até logo. Clínica Harmonie é mais que estética. Aqui cuidamos do nosso cliente de forma personalizada. Atendimento em estética avançada facial, corporal, capilar, podologia e muito mais. Com profissionais capacitados, além de micropigmentação estética e paramédica. Venha para a Harmonie, Rua Presidente Marques, 1195, Sala 6, Edifício Cuiabá Center Empresarial. Clínica Harmonie, 99631-0064. Quer se divertir neste final de semana? Bom, vou te passar o endereço. Aquapark é o lugar para você levar toda a sua família e seus amigos e se divertir o dia todo. Neste final de semana, R$40 apenas a entrada e no domingo, R$50. É isso mesmo. E lá nós temos muitas piscinas, toboáguas, pedalinho, caiaque, tirolesa e muito mais. Bar molhado, cachoeira. Gente, é bom demais. O Aquapark está aqui esperando por você. Lembrando que o almoço é por quilo. Então, agora está muito mais gostoso. Com a qualidade Alphaville Buffet. E não se esqueça que neste mês, o aniversariante não paga. Olha só que maravilha! Neste final de semana, anote na sua agenda, porque sábado a entrada é apenas R$40. É isso mesmo, não está acreditando? É verdade. E no domingo, R$50. Então, neste final de semana, pegue aí toda a sua família, seus filhos, os vizinhos, os amigos e vá para o Aquapark. No mês dos namorados, para qualquer casal, a Farmácia Unimed tem as melhores ofertas. Perfumes importados com 30% de desconto. Descontos de 25% em toda a linha de maquiagem Vult. Centro homem e mulher de R$ 69,40 por R$ 52,90. Num casal moderno ou no romantismo à moda antiga, o amor prevalece. Para momentos mágicos que ainda virão, aproveite as ofertas do mês dos namorados na Farmácia Unimed Cuiabá. O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas sob encomenda, fazemos o boi no rolete e também o porco no rolete. E o costelão de chão. Comer bem num ambiente agradável, cercado de natureza, água e cachoeiras. O restaurante Vila dos Lagos está a 20 quilômetros de Cuiabá, na Estrada do Manso, junto com o Aquapark. Faça agora mesmo a sua reserva pelos telefones 99999-9102 ou 99952-0330. Atenção! A Prefeitura de Cuiabá vem se esforçando muito para melhorar a saúde pública na nossa cidade. Um trabalho planejado que resultou em uma ação conjunta com a entrega do novo HMC, Hospital Municipal de Cuiabá, na política de tolerância zero para pacientes nos corredores do atual pronto-socorro e nos novos leitos no Hospital São Benedito.
Com relação à Santa Casa de Misericórdia de Cuiabá, a Prefeitura informa que, de forma espontânea, vai colaborar para o pagamento dos salários atrasados dos funcionários. Para isso, aguarda apenas a liberação da Procuradoria do município, para que o repasse siga de forma legal. A Prefeitura de Cuiabá está à inteira disposição do Governo do Estado para colaborar nesta grave situação e se une ao desejo de todos os cuiabanos de que a Santa Casa reabra suas portas o mais rápido possível para continuar a cumprir sua importante missão. Prefeitura de Cuiabá. Pode falar. Posso falar? Muito bem, estamos voltando aqui com o programa Emparedado pela TV Gazeta, canal 19.1. Estamos entrevistando aqui eu, a Cristiane Fonseca e o Manuel Carlos. Estamos entrevistando a nossa deputada federal pelo PT, Rosa Neide. Bem, eu volto com a Cris, né, que estava perguntando. Isso, eu vou tentar fazer duas perguntas, inclusive, que são com base na resolução. Deputada, a senhora colocou que o governador Mauro Mendes é uma pessoa mais acessível, alguém mais dialogável, tem uma formação diferente do presidente. Mas eu queria, assim, só tentar compreender também uma coisa. A senhora é da educação, foi secretária de educação e tem uma luta na educação. E o governador Mauro Mendes é o governador que está fazendo um dos maiores enfrentamentos hoje com a educação. A gente já avança para quase um mês de greve e o que é pior, com corte, né, do salário dos servidores da educação. Então eu queria que a senhora fizesse uma avaliação. Como que a senhora avalia esse governador? Assim, é diferente na formação, mas e esse tato com a educação? Muito triste vê-lo fazendo isso, até porque ele se elegeu tanto para prefeito de Cuiabá como governador do estado, alegando um pouco a sua história de militância estudantil, de uma pessoa ligada aos movimentos populares, apesar de ser uma pessoa de outro contexto social e econômico. Isso me entristece bastante, até porque, como a educação, eu sempre digo, se educadores não tiver a tranquilidade de estar na escola com seus direitos respeitados, como é que nós vamos falar em educação de qualidade? Como é que nós vamos desrespeitando a legislação? Eu era secretária de Estado à época, o deputado Sagos tinha acabado de sair, foi no momento também de uma greve, de uma discussão para que os professores conquistassem o que foi chamado dobra do poder de compra. E essa dobra do poder de compra era exatamente que os professores chegassem com o salário no mesmo nível que tem engenheiros, advogados, médicos. O salário de professor, apesar dele ser graduado, entre os demais graduados, sempre foi muito menor. E apesar de nós termos, no tempo de 7 anos de secretaria, ter dado 97% de aumento real, imaginemos quanto era o salário antes. E hoje o salário dos professores é entre 70% a 75% do valor de um outro graduado. Então, nos próximos 5 anos ainda, que a lei foi para 10 anos, que os professores atingem esse patamar. Então, o governador Mauro Mendes precisa voltar à condição de alguém que saiba sentar à mesa e dialogar. Ele fez um decreto, né, que vai vencer agora no primeiro semestre, com a questão de uma calamidade financeira. Se o Estado está em calamidade financeira e ele pediu um semestre, então ele tem que sentar com a direção do sindicato, dialogar e pedir também esse semestre para o sindicato. E no início do próximo, que já é julho, estabelecer uma forma de obedecer à lei. Então, a época que a lei foi construída, o Ministério Público estava junto, toda a Assembleia Legislativa do Estado e o governo. Então, lei não é para se fazer e depois rasgar, né, para se analisar. E outro problema que Mato Grosso tem o problema do imposto de renda, que eu já falei, que está fora da base, e também os recursos que são investidos no ensino superior, que a legislação de Mato Grosso separa o investimento em educação superior da UNEMAT com a educação básica. Hoje está os 25% que é da educação básica, está o ensino superior junto. Se Mato Grosso fizer a divisão conforme a Constituição do Estado, Mato Grosso tem como pagar. Então, o governo de Mato Grosso tem muito a perder nesse momento quando não respeita a categoria, não conversa com a categoria. Eu, como gestora, claro que discuti muito com a categoria e você senta do lado de quem é governo, e fui governo, mas quando eu vejo o professor voltar para a escola sem as mínimas condições e sem ânimo, eu acho que eu estou jogando a educação fora. Deputada, assim, só aproveitando, então, essa discussão sobre educação, né, voltar também numa temática que atinge diretamente aí o trabalhador
e também o servidor público, que é a questão da reforma da Previdência, né? O líder do governo, né, aqui, que é o Nery Geller, né, representando aí a bancada, na verdade, o líder da bancada, ele disse que os deputados estão se dividindo com relação aos posicionamentos sobre essa reforma da Previdência, os 8 deputados federais. No entanto, ele aponta, né, que a questão que alguns têm em comum é que a Previdência Municipal e a Previdência Estadual fique a cargo do presidente. Inclusive, ele inclui, né, a senhora como sendo uma das deputadas que entende e que é favorável aí à reforma da Previdência, que nacionalmente seja feita e inclua também os estados e municípios. Então, qual é a avaliação da senhora hoje sobre essa reforma da Previdência e sobre hoje esse apontamento aí do Nery Geller com relação ao posicionamento da bancada, né, no caso do Partido dos Trabalhadores, do qual a senhora é representante? Olha, Cristiane, não vi a fala do companheiro Nery, ele é uma pessoa que lidera a bancada e tenho muito respeito por ele. Só que a discussão é assim, como deputada do Partido dos Trabalhadores e como todo o meu partido, me oponho a essa reforma. Votarei contra essa reforma. Porque eu acho que precisa de ajuste, sim. A Previdência precisa de ajuste. O Brasil mudou, os estados mudaram, os municípios, o tempo de vida das pessoas, a organização do país é outra, a gente precisa de ajustar. Mas não é um ajuste onde 80% da economia que será feita será retirada das pessoas que ganham até 3 salários mínimos. Então, você economizar 800 bilhões, tirando principalmente do regime geral da Previdência, dos que ganham menos, eu acho um absurdo. O relator deu uma avançada no atual projeto, né? Hoje não é mais o projeto que Bolsonaro mandou. Hoje já é o novo relatório, né? Que a Câmara está articulando. Já avançou um pouco, porque tirou a Previdência, tirou aquele massacre com relação aos homens do campo, homens e mulheres do campo, que é questão do BPC, que passou de um salário mínimo para R$600, para 400, depois para 600. Isso deu uma amenizada. Só que professor, por exemplo, os homens com 60 anos e a mulher com 57 ainda é muito, hoje a mulher é 50, você está aumentando 7 anos e aumentando. As mulheres são as mais penalizadas nessa reforma em todas as categorias. Então, o modelo que está hoje, a proposta que está hoje, ainda não tenho condições de aprovar. Aprovarei se eu acho que uma reforma é necessária, mas não nos moldes que ela está apresentada. E quanto ao município e ao estado, havia já um acordo de governadores que os estados participariam. E a normativa nacional daria conta dos estados e dos municípios. Então, foi feita uma discussão, os estados fizeram anotações no relatório que eles discordavam, parte dos estados, e aí foi dito, não, os estados não vão mais participar. Mas até amanhã, terça-feira, né, é o dia que ainda modifica o relatório. Então, há um apelo do presidente da Câmara de que os estados e os municípios façam concessões para que eles entrem. Os estados querem entrar, mas querem também modificações nesse relatório. E esse acordo pode sair até amanhã. Eu vejo que quando deixa um estado que fica fora, ou um município, ele pode ficar muito fragilizado, os trabalhadores ficarem fragilizados. Aí vai ser uma disputa em cada Assembleia Legislativa ou em cada Câmara Municipal desse país. Vai virar uma confusão tão grande, nós vamos ter modelos de previdência diferenciados nos mais de 5 mil municípios do Brasil. Então, isso é uma situação realmente muito complicada. Eu acho que tem que ter um tempo maior para que se consiga acordar um reajuste na Previdência, uma melhoria na qualidade da lei, mas não no modelo que está lá hoje. Manuel tem uma pergunta dentro do sistema. Sim, deputada, nós compreendemos que desde o ano de 1994, né, desde há 25 anos, se debate Previdência, desde quando Fernando Henrique venceu as eleições lá há 25 anos. Fernando Henrique continuou batendo na tecla, depois o Lula entrou, continuou batendo na tecla, Dilma, Temer, todos falavam de Previdência que era necessário. A senhora falou sobre a questão da idade, que para 57 e tal seria muito aumentar 7 anos. Mas o próprio Lula chegou a dar uma entrevista dizendo que as reformas eram necessárias, a reforma da Previdência era necessária, que a elevação da idade era um fator científico, que deveria ser acompanhado pelo fator científico. E é justamente o que a direita defende. Então, quer dizer, o Lula fez uma fala, enquanto presidente, adequando a um discurso da direita. Só que, ao mesmo tempo, hoje, o PT volta àquele discurso da esquerda
e busca uma ideologização do debate, colocando inclusive a mulher como que não pode aumentar, sendo que a mulher cientificamente vive mais que o homem, a expectativa de vida está elevada. O Lula chegou a dizer que a expectativa de vida passou dos 70 e que ele mesmo, né, chegou a fazer uma brincadeira sobre esse fato. Então, hoje, aposentar com 55, 60 anos, você vai ter aí, podendo ter uma aposentadoria de 25 anos. Hoje, 50% de tudo que é arrecadado é para pagar pensões e aposentadorias. Qual que é a visão da senhora com relação a essa fala do Lula, com relação à questão científica, né, da elevação da idade, da expectativa de vida? O próprio presidente Lula fez a reforma da Previdência em 2004 e ela foi regulamentada em 2012, 2013 pela presidenta Dilma. Inclusive, eu acho que a maior revolução que alguém podia fazer na reforma da Previdência foi que todos os profissionais federais e os estados, o que não se adequou tem que se adequar também, é que todo mundo se aposente no patamar do valor máximo, que é da iniciativa privada de R$ 5.800. Hoje, ninguém que entrou no serviço público vai ganhar mais de R$ 5.800 de salário. Isso foi regulamentado pela presidente Dilma. Então, se alguém quer ter uma aposentadoria de um valor maior, ele faz uma aposentadoria privada. Eu acho que isso foi uma grande revolução. E também aumentou a idade. O presidente Lula aumentou a idade. E eu não discordo do aumento da idade. Agora, para algumas categorias, nós temos que ver a diferenciação. Por exemplo, uma professora que dá aula para educação infantil. Imaginemos uma mulher de 60 anos, né, que deu aula já há 30 anos ou 25 anos, que carrega criança no braço, são 25 crianças que ela carrega no braço, que ela ajuda da alimentação, que ela pega na mão o tempo todo, que ela fica de pé. Aqui nós só temos Cristiane, que é mulher, mas pensando na mulher no climatério, a mulher em qualquer outro ambiente de trabalho, ela, por exemplo, ela está com ondas de calor, ela pode sentar lá, tirar uma hora, descansar um pouquinho, professora não pode. Ou ela está com a criança ou ela está com a criança. Então, assim, a ciência mostra que a mulher não tem condições de trabalho para esta função da educação infantil dos anos iniciais a partir dos 50 anos. Nós já fizemos um levantamento do número de professoras afastadas por problema de saúde após os 50 anos. Então, o que vai acontecer? Imagina 60. Se ela chegar aos 55, por exemplo, e todo mundo tirar atestado e licença médica, o governo municipal e estadual vai ter que contratar outra no lugar. Eu vou duplicar o gasto com essa situação aí da mulher. Então, assim, em alguns casos, eu concordo de aumentar um pouco a idade. E aumenta 1 ano, aumenta 2 anos, não aumentar 10 anos. No caso das professoras da educação básica, 50, passou para 60. Então, nesse sentido, eu acho que você tem que ajustar, respeitar. Agora, se fosse meu partido que estivesse no poder e colocasse esse modelo, eu ia ser contra. Porque eu não concordo desse modelo que está sendo feito. Agora, claro que, quando eu olho a rede bancária, se nós olharmos há 20 anos atrás, você chegava num banco, tinha 50 pessoas trabalhando, todo mundo atendia todo mundo no nível pessoal. Hoje você tem máquina para tudo, você quase não encontra um funcionário na rede bancária. Agora eu te pergunto, os bancos diminuiu a renda e o lucro? Não. Mas ele contribuiu mais para ajudar a pagar a Previdência? Não. Então, assim, o Brasil não taxa lucro, o Brasil taxa o serviço, o trabalhador. Imagina quanto que a gente paga de imposto de renda nesse país, né? Então, assim, eu acho que precisa ter maior contribuição. Quem ganha mais, paga mais. E esse modelo que está sendo feito não é esse. Ok, Cris. Deputada, voltando aqui para a resolução, né, uma das palavras de ordem é contra o governo do agrotóxico e da elite agrária de Mato Grosso. E aí eu queria entrar um pouco nessa discussão sobre esse grupo do agronegócio hoje, que inclusive é protagonista também no cenário político, né? Tanto o ex-ministro Blairo Maggi, como o atual senador Wellington, né, e próprio Nery Geller, que é hoje o líder da bancada, né, estiveram aí presentes no governo Lula, no governo Dilma e foram aliados num primeiro momento. No momento em que o impeachment começa a acontecer, ou seja, aquela fragilização ali do Partido dos Trabalhadores, né, nesses espaços, esse agronegócio mato-grossense, que esteve aí sempre como aliado, ele começa a se afastar. E ele vai ser um dos protagonistas aqui para puxar o impeachment em Mato Grosso. E também, quando a gente volta aqui para a eleição de 2018, o agronegócio teve aí uma mão muito importante na eleição de Bolsonaro. Então, eu queria perguntar para a senhora, o que aconteceu com o agronegócio aqui de Mato Grosso, que outrora era aliado, né? E nesse momento, hoje, é um dos grupos que faz o maior enfrentamento ao Partido dos Trabalhadores.
Olha, eu vejo assim, Cristiane, no primeiro momento, a primeira eleição do presidente Lula, o agronegócio, o capital nacional, o capital da indústria, né, até puxado pelo vice-presidente José de Alencar, foi mais parceiro e participou do processo eleitoral. O agronegócio não, foi contra. E como o governo Lula, principalmente no segundo mandato, final do primeiro e início do segundo, deu demonstrações claras do investimento e do apoio ao agronegócio, o agronegócio é antes e depois do presidente Lula. A gente viu aqui muitos agricultores, grandes proprietários, queimando trator, fazendo protesto, né, em função que não tinha financiamento. Aí depois no governo Lula e no governo Dilma, todo mundo bateu palma e aplaudiu de pé, porque o financiamento foi largo e os investimentos foi muito forte no agro. E o agronegócio, eu acho que ele foi importante para equilibrar a balança comercial, mas o agronegócio quer ficar do lado do poder. No momento que a presidente Dilma já estava saindo do poder, não era mais interessante apoiar, é interessante apoiar o poder que vem. Então, o agronegócio está do lado dele mesmo e não do lado da política dos trabalhadores, de uma forma geral. E aqui, sempre que elegeu os governadores, são os grupos ligados ao agronegócio. Ele mantém a política do estado de Mato Grosso, elegendo os governadores. E eu vejo assim, não é que o agronegócio é ruim para o estado de Mato Grosso, mas enquanto ele é desonerado e o governo federal não compensa financeiramente o estado de Mato Grosso, o agronegócio acaba não contribuindo para as políticas públicas do estado de Mato Grosso. E aí, por isso, a nossa crítica. Eu acho que o agronegócio tem que se fortalecer. Eu converso isso com o deputado Neri Geller, ele tem consciência disso. Nós temos que fazer o ajuste com o governo Bolsonaro para que o governo devolva ao estado de Mato Grosso aquilo que é direito do estado de Mato Grosso. O estado de Mato Grosso está perdendo muito, não só o Mato Grosso. Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, o Pará, são os 4 que mais perdem. Então, assim, não adianta a gente produzir do tanto que produz e depois o governo não tem dinheiro para pagar os professores, os funcionários, né? E a gente não tem investimento em saúde. A gente ficar de pires na mão, prefeito de pires na mão o tempo todo. Então, assim, está na hora da unidade dos 141 municípios de Mato Grosso, da bancada federal, para que o governo garanta. O governo Temer, aí no último ano, não pagou o FEX de Mato Grosso e o governo Bolsonaro está dizendo que não vai pagar. Tá? Tem uma lei agora que não é mais obrigada a pagar, não vão ficar como? Né? Produzindo sem nenhuma compensação. Então, eu preciso, né, infelizmente, né, é dura a dor do parto, né, mas nós temos que partir, né? Então, alguns minutos para suas considerações finais, por favor. Olha, eu quero agradecer muito. Eu acho que Vinícius, Manuel e Cristiane fizeram perguntas muito inteligentes. Fiquei muito feliz em conversar com vocês, em estar à disposição da população. Eu sempre digo que eu sou a favor da agenda do estado de Mato Grosso. Aqui não fala o partido, fala a parlamentar que foi eleita pelo estado e tudo que for bom para o estado, eu estarei junto. É aquilo que for orientação do meu partido, porque prejudica o estado de Mato Grosso e prejudica os trabalhadores, eu tenho que ouvir o meu partido e seguir a orientação do meu partido. E assim, sou defensora da população indígena do estado, da população afro do estado, dos trabalhadores e trabalhadoras de forma geral. E por último, gostaria de dizer, acho que o governador Mauro Mendes está iniciando o governo e faria muito bem se sentasse, amanhã parece que vai ter uma reunião do governo com a educação, e tratasse com a educação do jeito que a educação precisa ser tratada. Todo país do mundo que desenvolveu e cresceu, desenvolveu apostando na educação. E se nós não apostarmos verdadeiramente na educação, estamos jogando fora a possibilidade desse Estado, que é um Estado grandioso, com a produção que tem, não ter a resposta que o futuro precisa. Ok, obrigado, deputada. Obrigado ao Manuel Carlos aqui pela presença, a Cris também. E obrigado a você pela audiência conosco até esse horário, né? E hoje entrevistamos pela primeira vez uma mulher aqui nessa temporada, né, do programa Emparedado, aqui pela TV Gazeta, canal 19.1, a nossa única deputada federal, Rosa Neide, pelo PT. Muito obrigado e convido vocês a nos acompanharem na próxima segunda-feira. Boa noite.
O restaurante Vila dos Lagos abre suas portas para servir Mato Grosso. O melhor das comidas típicas, com carnes, peixes e o churrasco, conforme manda a tradição. Nas festas